Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: os enviados do Rei. Meta de hoje: leitura das páginas 23 a 25. Os enviados do Rei. Até o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, o Rei do Reino dos Céus não tinha pessoas para cooperar com ele na obra de pregação do Evangelho do Reino. Porém, a partir do capítulo 10, ele chamou 12 discípulos e os enviou como apóstolo. Versículo 5, multiplicando assim sua força de trabalho. Antes de enviá-los, o rei os instruiu a salvar e curar os doentes e enfermos e principalmente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim como enviou os apóstolos, hoje ele nos envia para realizar sua obra. Marcos 16:15. A exemplo dos discípulos, devemos priorizar a vontade de Deus, buscando aqueles que têm o espírito humilde, contrito e arrependido para viver conosco a realidade do reino dos céus. Ter um coração humilde e espírito arrependido. Para ser úteis nas mãos do Senhor, precisamos ter um coração humilde, espírito arrependido e amor reverente à palavra. Isaías 66:2, versão King James atualizada. Essa é a única forma de fazer parte da obra de Deus. Por meio dessa obra, ele irá concluir esta era. Em Isaías lemos: afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Isaías 57:15, versão King James atualizada. Para viver a realidade do reino dos céus, nós, a Igreja, precisamos proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Se vivermos nessa realidade, atenderemos todos os princípios descritos no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Deus não tem dado à Igreja apenas palavras de conhecimento. Graças ao Senhor, temos recebido com reverência a palavra profética, que é uma palavra de ordem e que deve ser executada por nós. O rei busca seguidores entre os curados. Conforme vimos, o rei desceu do monte para ir ao encontro das pessoas a fim de curá-las. Entre os curados, ele precisava encontrar seguidores, isto é, trabalhadores para realizar sua obra. Por isso, o Senhor curou as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades, e principalmente da paralisia imposta pelo pecado a todos os homens. Romanos 5:12. Ainda em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra que o pecado inutiliza os homens para o serviço a Deus. Versículo 12. Esta era a nossa situação. Éramos inúteis, semelhantes a Onésimo, servo de Filemão. Mas graças a Deus, assim como ele, também fomos libertos por meio do Evangelho e hoje somos úteis para a obra do Senhor. Filemão, versículos do 10 ao 11. Em uma de nossas saídas para a pregação do Evangelho, testemunhei isso ao ver jovens saindo como um exército a fim de resgatar as pessoas nas ruas. Naquela ocasião, saíram mais de 3.000 jovens e quase 1.000 irmãos com mais idade. Foi uma grande vitória para o Senhor. Assim, aqueles que antes eram considerados paralíticos, hoje estão cumprindo a missão de resgatar pessoas e influenciá-las como o sal da terra e a luz do mundo. Tudo isso graças à nova maneira de viver a vida da Igreja. É inútil colocar remendo de pano novo em veste velha. Continuando em Mateus 9, lemos: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Versículos 16 a 17. De fato, não se deve colocar um remendo novo em uma roupa velha, pois o remendo novo tem grande poder de retração e deixa o tecido ainda mais rasgado. Assim também, não convém colocar vinho novo em odres velhos. O Senhor nos tem dado ferramentas como a comportagem dinâmica, o Avança Jovem, as redes de cuidado, a central de acolhimento, a comportagem por hora e por oportunidade e o Posso Orar por Você.
Mas se usarmos essas ferramentas numa estrutura velha, como o antigo viver da igreja, não funcionará. Para que a obra de Deus tenha um bom resultado, devemos ter a mente renovada, o coração quebrantado, ser humildes de espírito e seguir o Senhor com simplicidade. Vemos, portanto, que precisamos renovar nossa maneira de viver a vida cristã, começando pela liderança, incluindo os mais jovens, para que aprendam a ser simples e amar a palavra de Deus com reverência. Na verdade, precisamos de simplicidade. Quando o Senhor disser algo, responda: Amém. Não questione. Quando a pessoa questiona, é porque ela acha que sua maneira de fazer as coisas é a melhor. No passado, muitos de nós éramos assim, mas hoje, graças ao Senhor, amadurecemos e apenas seguimos a direção e os encargos que recebemos por meio da palavra profética. Dessa maneira, temos visto o próprio Espírito realizar a obra por meio de nós, como meros canais. O sentimento de urgência do Senhor Jesus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1. Amanhã destacaremos 3 pontos importantes dessa porção da palavra. 1. O anseio de Jesus para alcançar as pessoas. 2. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. 3. Jesus chama seus discípulos para alcançar as pessoas. Amém.